mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste domingo, 16 de agosto de 2020, e cai uma forte chuva aqui na capital de São Paulo, mais especificamente no bairro onde estamos aqui, no Jardim Sapopemba, subdistrito de São Mateus. Amém? Mas isso não nos impede, principalmente depois do texto que nós lemos hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vemos que os vendavais, a forte chuva e o céu escuro, mesmo à noite, mesmo sem estrelas para orientarem, o apóstolo Paulo vivenciou a fé e cumpriu o propósito de Deus em meio à tempestade. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 18 em diante. Lembrando-nos que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, foi escrito por Lucas, um médico amado, que acompanhou o apóstolo Paulo em algumas viagens missionárias. E que, em minuciosidade de detalhes, nos narra esta saga marítima aqui. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 18 em diante. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Vamos aí no verso 43. Atos 27, 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-lhes este intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em qualquer destroço do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Oremos nesse momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra que nos enche o coração de esperança, meu Deus. E por mais forte que sejam os vendavais, por mais forte que sejam, Pai Santo, os temores que nos cercam, o tamanho das ondas, nós sabemos que o nosso barco está sendo conduzido pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor. Os santos anjos, a serviço do Deus Altíssimo, servem a igreja e nós estamos assim protegidos. Ninguém nos tirará das tuas mãos poderosas, ó Senhor Jesus Cristo. Nós cremos. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida à tua inteira disposição. Usa os meus sentidos, a minha boca, a minha fala, para engrandecer a tua obra e os teus feitos, Senhor Jesus Cristo. Com a autoridade que o Senhor me constituiu, eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, os inimigos do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, que toda a força de oposição contrária à pregação do Evangelho seja repreendida e afugentada agora, pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.
Eu te peço, Pai Santo, abençoe a todos que estão nos assistindo pela plataforma do YouTube, todos da Remanescente Cristã Filadélfia, em nome do Senhor Jesus. Derrama a tua bênção, enche os nossos corações de esperança com o poder da tua palavra e o poder do Espírito Santo para vencermos. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Vemos esse texto maravilhoso que, em riqueza de detalhes, nos mostra a quarta viagem missionária de Paulo. Às vezes nós planejamos algumas missões, alguns empreendimentos, e o nosso planejamento, muitas vezes, eu sou uma pessoa assim, muito sistemática, e quando a gente se torna sistemática é por causa da vida acadêmica. Passamos lá 10 anos dentro da universidade, nós procuramos ser organizados com as nossas vidas. E essa forma sistemática de ser e de agir, nós levamos para todas as áreas da nossa vida, muitas vezes, né? Principalmente no que diz respeito à gestão da nossa vida financeira, a organização do nosso ambiente de trabalho, a organização do nosso lar, nossos livros na biblioteca. Nós costumamos organizar toda a nossa vida. Nós não iniciamos aqui uma vida na semana sem, assim, agendarmos as coisas, né? Pessoas que querem, às vezes, conversar conosco, nos agendam na semana, né? Alunos, aulas, temos, assim, organizar. É muito importante organizarmos. Mas uma coisa bem certa, quando nós nos predispusermos a organizar a nossa vida alinhada com a palavra de Deus, o inimigo vai se levantar para frustrar esse empreendimento, para frustrar os nossos objetivos e com o intuito de nos decepcionar com relação a Deus e as palavras. Então não fique frustrado se você um dia lá atrás aceitou Jesus, você recebeu promessas e nesse exato momento em que você assiste essa mensagem, talvez você pense assim: acabei de cometer um deslize, aquele meu inimigo lá no ambiente de trabalho conseguiu me passar a perna. Uma pessoa que eu tanto me confiava me traiu, me trouxe decepção. O Deus que te chamou, o Deus que te entregou, te revelou aquilo que era de oculto e profundo, aquilo que só você e Deus sabe, esse Deus está com você. E Ele é fiel para cumprir. E Ele tem todo o poder para realizar o que Ele cumpriu, o que Ele prometeu para a tua vida. Ele tem poder. O texto que nós lemos aqui, de Atos 27, nos está revelando isso. A viagem não saiu do jeito que Paulo assim desejava. Você vê que em certo ponto da mensagem, com o tamanho do mar, com o tamanho das ondas de um mar revolto, eles até perderam a esperança de salvação. Veja que ele diga no verso 27 e 20, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. As ondas se elevam de forma tamanha, gigantesca, acima de nós, na nossa competência de nado, de armazenar fôlego, oxigênio, mas o Deus que te chamou, que diz que tem um propósito na tua vida, Ele vai te dar a vitória. E não vão ser as ondas, não vão ser os vendavais, não vão ser os falsos amigos, os traidores, que vão impedir o plano de Deus. Isso nos traz a lembrança: quem nos separará do amor de Cristo? Será a altura ou profundidade, o perigo ou a espada? Nem as ondas do mar, nem ninguém, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Às vezes estamos ficando tão velhinhos e às vezes pensamos: quando se cumprirá as promessas de Deus para a nossa vida? Nosso Deus fez milagre na vida de Abraão, como nós vimos aqui alguns domingos passados na mensagem de Romanos capítulo 4. É na velhice. É Deus trabalhando, preparando o coração, construindo fundamentos de fé, de fortaleza espiritual na vida de Abraão e na vida daqueles que olhariam para trás buscando um estímulo para vencer as dificuldades. Olhando para quem? Para Abraão, que venceu na velhice, dando testemunho do Senhor e glorificando a Deus e demarcando a terra da promessa. Nós olhamos para trás e vemos no exemplo dele exemplo. Então, as lutas, as dores, as dificuldades, os tamanhos das ondas que vêm contra nós estão criando alicerces profundos
na nossa vida espiritual, no nosso ministério, na nossa administração de vida. São lições. Eu vejo que aqui esses 276 tripulantes que estavam dentro desta embarcação, todos eram vidas preciosas diante de Deus. E o principal de todos ali, o apóstolo Paulo. Então vemos que 275 pessoas tiveram o privilégio de serem salvas da destruição ali no mar Adriático por conta da fé de um homem de Deus. Às vezes Deus colocou você num ambiente turbulento de trabalho, colocou você num local de difícil contato com as pessoas, pois existe resistência interreligiosa e de outras culturas resistentes ao cristianismo, mas é ali que Deus quer salvar toda a tripulação. É ali onde Deus quer salvar todos os colaboradores daquela empresa, porque Deus quer fazer de você um luzeiro em meio às trevas. O céu estava escurecido pelas nuvens, ao ponto de naquela embarcação os homens já nem saberem mais se era dia ou se era noite. Mas o luzeiro de Paulo brilhava ali, assim estimulando a fé deles a continuarem. Comam, porque esse Deus Altíssimo, que prometeu que eu ia chegar a César, disse que vocês não vão perder um fio de cabelo. E o texto nos mostra isso. Então Deus permite você passar por dificuldades em todas as circunstâncias para que você entenda. Não fuja da responsabilidade do Evangelho. O Evangelho foi revelado para você na integridade. Principalmente se você é um diácono, um oficial de Deus, você já tem tempos aí de Evangelho. O Senhor Jesus Cristo já falou claramente para você: no mundo tereis aflição. O Senhor Jesus Cristo até revelou que vocês serão açoitados na sinagoga. Todos os missionários cristãos, quando iam para as terras distantes, o primeiro lugar que eles pregavam, dentro das sinagogas. E ali eles tomavam quarentenas de açoites. E o Senhor Jesus Cristo disse que aconteceria isso. Vocês serão presos, açoitados nas sinagogas, serão levados para as cadeias, serão espoliados. O Senhor Jesus Cristo revelou a realidade do Evangelho. Por quê? O maior tesouro foi entregue. Temos esse tesouro em vaso de barro. Paulo disse na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Temos esse tesouro. Se temos o mais precioso, tudo que nós perdemos, as marcas que teremos na pele, as dores, o sofrimento, as desilusões que as pessoas nos proporcionam, porque são falhas, às vezes agentes do diabo, tudo isso vai passar, nós vamos suportar e o Senhor cumprirá o seu propósito em nossas vidas, se nós prevalecermos nessa palavra. Mas aí você me faz essa pergunta: Pastor Fernando, como enfrentar tudo isso? Como vencer esses obstáculos? Foi o que nós vimos domingo passado. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Se você tentar no seu poder, você vai olhar para o lado e vai pensar assim: ah, meu irmão não está sofrendo, só eu que sou. Ah, meu irmão tem um carro, em época de tribulação eu não tenho um carro. Ah, meu irmão já comprou a casa própria e eu pago aluguel. Se você ficar olhando para o mundo, você vai se enfraquecer, porque vai surgir o sentimento de ciúme e de inveja. Você vai lá para o céu e fala: papai, isso é bom com meu irmão, comigo não, comigo é só dor. É pedra e espinho o meu caminho, não dá, é? Mas se você se revestir do poder de Deus, você vai entender que algo grande, um galardão grande, como Paulo viu. Paulo, olha o que te espera aqui, ó. Eu não vou tirar o espinho da tua carne. Paulo foi dado como morto, e quando morto foi ao terceiro céu, onde estão lá os que aguardam a ressurreição em Cristo. E o que ele viu? Ele, como um homem letrado, não conseguia encontrar palavras para descrever o que está reservado para aqueles que são amigos de Deus, servos de Deus, como Abraão foi. Então lá no seio de Abraão, no terceiro céu, ele viu essas maravilhas, onde estão todos os que creem no Deus de Abraão, nas promessas de Jesus Cristo, que é a extensão da bênção profética sobre Abraão, que está sobre as nossas vidas. Então, se nós tivermos as promessas, o poder desse Deus que pode cumprir as promessas em nossas vidas, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos alcançar vitória.
Paulo nos traça aqui, como eu disse a princípio, é quase que impossível, num curto prazo de tempo aqui, de 30 a 40 minutos, nós descrevermos todo o texto, porque dá-se a entender que Lucas, além de ser um cientista, alguém que entendia a anatomia do corpo humano, alguém que já havia esmiuçado o corpo humano, alguém de QI elevado, ele, atento aos detalhes náuticos, com certeza ele foi descrevendo a atitude do timoneiro, do capitão do navio, e observava ali todas as ações e procedimentos dos marujos dentro daquela embarcação. E ele vai detalhando com uma riqueza de detalhes, ao mesmo tempo em que ele detalha como é o procedimento de todos dentro da embarcação, ele vai relatando os estágios, em que localização geográfica o navio estava assim navegando. É maravilhoso, eu como historiador eu fico impressionado de ver a riqueza de detalhes que Lucas, como médico e historiador, ele narra este estágio da quarta viagem missionária de Paulo. Paulo não foi lá simplesmente como um tripulante que pagou ali uma passagem para viajar num quarto nobre dentro do navio. Não. Ele foi como prisioneiro. Vemos que os incidentes aí dele estar entre os prisioneiros, a tripulação de prisioneiros, foram decorrentes aí dele estar fazendo a caridade. Algo de maravilhoso é mostrar que Deus revelou, ó Paulo, então se você for levar essa caridade, exercer essa filantropia de levar donativos aos pobres de Jerusalém, você será manietado, você vai ser amarrado, você vai ser injustiçado. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele estava preparado para sofrer. E agora ele se via ali, né? No capítulo 27, vemos aí que o destino era sair ali de Cesareia e ir até Roma. Foram utilizadas duas embarcações. Algo de maravilhoso é como Deus trabalha. Deus, no caminho e no propósito que Ele tem que cumprir nas nossas vidas, em certos estágios da vida, Ele vai preparar pessoas. Ele vai preparar os anjos e Ele vai preparar pessoas. Se não tiver ninguém para ajudar, Deus manda o anjo. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E quando não tiver, e quando tiverem pessoas, Deus vai trabalhar. E trabalhou com o coração de Júlio. Vemos aí o centurião chamado Júlio, que era um homem de boa ética, comandante íntegro, honesto, justo, que com certeza ao observar todos os procedimentos que foram ali conferidos sobre Paulo, pegando ali a ficha, a capivara de Paulo, ele viu que Paulo não era um criminoso, e era um cidadão romano. E com certeza, Paulo, onde ele estava, ele testificava do Evangelho. Júlio foi contagiado por esta palavra, e ele começou a ser transformado. E com certeza ali, um Júlio que tinha resistência à revelação que Paulo recebeu de quais seriam os desafios da viagem. Veja no verso 27, 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo, que Paulo dizia. A princípio nós vemos algumas resistências do caráter de Júlio, centurião, que estava responsável pelos presos. Mas depois, lá no final, ele começa a reconhecer: esse Paulo é homem de Deus. Eu nunca vi isso, o cara revelar os acontecimentos, as tribulações que passaríamos navegando, e aquilo que ele falou pelo Espírito de Deus se cumpriu. Dos 276 homens que estavam na embarcação, todos chegaram com vida. E o navio totalmente quebrado, destruído pelas ondas. Veja algo interessante, que também tinha algumas pessoas dentro dessa embarcação. Muitas vezes nós estamos numa embarcação, existe ali o centurião, que Deus vai trabalhar no coração para tornar um grande homem de Deus, e dentro da embarcação também tem o dono da carga. Note que esse navio, além de transportar presos para serem ali julgados e aprisionados em Roma, alguns seriam levados até para o Coliseu para serem mortos devido aos seus crimes, existia ali também o capitalista. Deus ama todos os capitalistas. Digo isso porque a igreja chegou até aqui graças à contribuição de Cornélio, graças à contribuição de todos os empreendedores,
Deus ama os capitalistas, Deus ama os empreendedores. Mas quão terrível é aquele capitalista que amar mais a Mamon do que ao Senhor. Ele tem um tempo de vida na terra, mas ele só encontra tempo para fazer os seus bilhões todos os meses, todos os anos, os seus bilhões. E nunca dedica um tempo para adorar o verdadeiro Deus. O Deus Altíssimo quer participar da tua empresa. O Deus Altíssimo quer participar dos teus negócios. Quando você se ilude com o dinheiro, em busca dos atalhos, para tentar enriquecer, às vezes você cai na armadilha. Deus permite que você perca toda a sua carga. Esse empreendedor aqui estava nessa embarcação, havia carregado aquele navio, e seu destino era Roma, para ali empreender, vender e lucrar. E nós vemos aqui, no verso 27 e 19, e ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Veja no 18, falei errado, no verso 18. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. Então aquele empreendedor, ele foi salvo, ele conseguiu chegar lá na margem, né, da ilha lá, quando o navio se destroçou, mas a sua carga, o seu bem precioso, que ele esperava vender e lucrar, foi jogado no mar. As ondas vieram com força. O mundo é enganoso, os empreendimentos são enganosos. Na faculdade de economia eu conversava com alguns empreendedores, eles diziam o risco que todos os empresários assim correm. São duas forças contrárias ao empreendedor. A primeira é a força do Estado. O Estado que está submetido aos empreendedores hoje vai levar 50% de imposto de tudo que você produzir. Tudo que você produzir, o Estado vai levar 50%. E o segundo, em decorrência desse primeiro, que é o risco que você corre do Estado sugar tudo que você tem, vai ser o risco de investir e por pressão de impostos e encargos, você às vezes não conseguir vender quando se submete a uma crise. Veja o que está passando na Argentina. Economia estatizada. O cara vai empreender num país que tem muitos impostos. Se ele investir, ele corre o risco de perder até o que ele tem, os seus imóveis. Porque o Estado não tem misericórdia. Ele vai confiscar os seus bens, a sua herança, a herança que vem do seu tetravô, se você não cumprir com os pagamentos dos seus títulos ali, de tudo que você investe na sua empresa. Então, vida de empreendedor é uma vida de risco. E por correr risco de perder a herança do teu pai, falo isso para você para te ensinar, empresário, que Deus valoriza a tua herança, o que os teus pais conquistaram com o suor do trabalho. Veja as leis de bênção para a herança que tinham lá na lei de Moisés, né? As famílias não se podiam casar com outros membros de outros clãs. Todos tinham que casar em família para que a herança permanecesse, passando de pai para filho, de tetraneto e assim sucessivamente. Deus, assim, abençoa a iniciativa privada. Deus tem bênção para o empreendedor. Só que é preciso, na tua viagem, no transcorrer da tua vida, Deus fazer parte dos teus negócios. Não busque atalhos, não busque a corrupção. Paulo ensina também nas cartas, veja que ele ensina, a orientação que Paulo passa a Timóteo, os patrões não serem amantes do dinheiro, mas respeitarem os direitos do pobre, da viúva, não serem exploradores, arrancando o sangue do capital humano, da sua empresa, da sua propriedade. Sem contar que no decálogo, não abusarás do jumento, nem do boi, nem do cavalo do teu próximo, do teu servo. Está entre os 10 mandamentos, o decálogo, indicando que é algo que Deus vai julgar com rigorosidade, porque está nos 10 mandamentos. Então veja que este homem aqui, este empreendedor, os empreendedores que estavam dentro dessa embarcação, perderam a carga. Para que você não perca a carga, invoque a presença de Deus. Se Jesus for o teu maior tesouro, aconteça uma tempestade, você pode ter um prejuízo hoje, Deus vai te recompensar lá na frente. Veja que o de mais precioso esse empreendedor recebeu, né? No verso 44 nos diz aí que todos chegaram com vida, conforme a promessa assim revelada para o apóstolo Paulo.
Outra categoria de pessoas que estavam ali naquela embarcação eram os prisioneiros. Imagine a mentalidade de muitos prisioneiros que estavam ali naquela embarcação. Já haviam passado talvez por um julgamento em primeira instância. Alguns, com certeza ali todos eram cidadãos gentios e romanos e já passaram por um julgamento. Alguns talvez iriam cumprir pena lá em Roma. Outros já sabiam, olha, com certeza eu não vou ser absolvido e vou ser jogado talvez por esse crime. Se eu passar por uma delação de alguém que sabe dos meus crimes, talvez eu seja jogado lá na arena para ser morto pelos gladiadores ou por feras terríveis. Imagine que talvez alguns pensassem assim, entrei nessa embarcação sem esperança e acho que é preferível essa viagem demorar bastante, que aí eu vou aproveitando os últimos dias de vida que me restam, porque morrer dentro de uma masmorra romana não era fácil. Ou talvez ser levado para algumas minas de exploração de ferro, as jazidas de ferro romana, porque o aparelho militar romano era algo fabuloso. E eles tinham uma produção de espadas, de lanças, de rodas, de carros de ferro. Os guerreiros romanos eram uma infantaria poderosíssima. E ir trabalhar, ser condenado a trabalhos perpétuos dentro das minas era algo que talvez o cara pensasse assim, eu prefiro morrer aqui no mar. Ou talvez nunca chegar ao destino, porque eu não quero ir para a masmorra ou trabalhar nas minas. Então veja que algumas pessoas, por escolhas erradas nessa vida, não veem mais esperança de vida. Ficam às vezes pensando, por que isso tudo não acaba e assim eu durmo e tenho descanso? Não, mas você não vai encontrar descanso se você dormir, se você desfalecer sem o Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar descanso. Você vai encontrar algo pior do que passar por essa tribulação que eles passaram aqui diante desta viagem. É algo mais terrível, algo que realmente a dor não vai passar. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o inferno foi criado para Satanás e os seguidores, agentes de Satanás, os servos de Satanás. E se você não pediu perdão dos seus pecados, você é servo da sua carne, do seu egoísmo. E por consequência dos seus pecados, você vai para o mesmo lugar onde Satanás está condenado. E lá, como disse o Senhor Jesus Cristo, a chama não se apaga e o verme não morre. Indicando que o verme que vai corroer a sua vida, a sua carne, o seu corpo, ele não morre, ele vai continuar fazendo você morrer a todo instante. É morte eterna, é sentir-se queimado eternamente. Não existe vida no inferno, é morte a todo instante, é morte eterna. É a dor do tiro, é a dor do câncer, é a dor da cegueira, é a dor de dente, é a febre eternamente. Quão terrível é para aquele que morre em seus pecados. Vai sentir dor eternamente, sem contar os germes. Às vezes eu fico imaginando que tem alguns ricos que têm algumas normas de higiene tão exacerbadas, né? Eles gostam de limpeza no corpo, usam roupas que a etiqueta é mais cara do que toda a roupa que eu estou usando aqui, né? Lá no inferno, como aquela parábola do rico e Lázaro, né? Então lá no inferno é sujeira, é fedor de carne podre queimada, e verme entrando pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelo ânus. E aí eu quero ver você ficar com nojinho eterno. Então reflita aonde você quer passar a eternidade. Algo de maravilhoso que esses presos tiveram a oportunidade em meio à tribulação, as ondas do mar se agitando, vindo contra a embarcação. E alguns talvez olhavam os presos, agora que eu morro, ainda bem não serei julgado em Roma. Aquela onda de mais de 20 metros de altura. E vemos aqui Paulo se levantando como um luzeiro do Evangelho da Salvação e dizendo, não vai cair um fio de cabelo da vida de vocês. Veja o que ele fala no verso 10, veja a profecia entregue aí, para aquecer a tua memória aí. Verso 27, 9. Decorrido muito tempo e tendo navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia,
Diz ele: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Olha Paulo profetizando o que vai acontecer. Depois ele entrega aí, ó, nenhum de vocês, veja aí que ele fala aí no verso 22. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá a vida de nem vida alguma entre vós, mas somente o navio. Ó, isso é profecia verdadeira. É aquela que revela o oculto e profundo, é aquilo que só você e Deus sabe. E o que Deus pode fazer, Ele mostra. Cumpriu-se. Profecia verdadeira é aquela que se cumpra. O navio se esbagaçou, a carga perdeu, as ondas destruíram toda a embarcação. Mas os 276 permaneceram vivos na praia. Com certeza os mais sábios dos prisioneiros olharam: realmente esse profeta serve um Deus poderoso. Bem que ele disse, a embarcação e toda a carga seria perdida, mas nós estamos aqui vivos. Num dos momentos desta viagem, que foi perigosíssima, nós vemos que em alguns momentos, alguns tentaram a fuga. Eles já estavam praticamente há 14 dias com tempestade, vendaval, as ondas bravias, o navio estava sendo desmontado aos poucos, as velas foram tiradas, a armação foi tirada, o vento assim levava a embarcação e alguns dos presos tentaram uma rota de fuga. Olha só, sair da embarcação, isso é importante para a tua vida. Porque a onda e o vendaval vêm contra a tua vida, os traidores surgem com o intuito: vai desistir? Você assistiu aquele filme do Tropa de Elite? Daqueles que vão entrar dentro do golpe, do grupo do BOP. Que Deus abençoe o BOP aí no Rio de Janeiro, né? Os caras mais veteranos do BOP: vai cara, desiste! E olha nos olhos daquele iniciante, do novato, e fala: vai cara, desiste, você vai desistir? Não, eu vou permanecer, vai desistir? Fazem todo aquele teste de resistência para ver se o cara desiste, se o cara vai frangar, se o cara vai amarelar, né? E só os fortes prevalecem. Veja aí no verso 27 e 31. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram o cabo do bote e o deixaram cair. Dentro do navio tinha o bote salva-vida. E alguns dos homens ali já pensaram: vamos tentar fugir? Vamos escapar? Vamos pegar o bote salva-vida e fugir? Então Paulo atenta a essa... Veja só o amor de Deus. Se esses presos e os homens fossem ali e tentassem pegar o bote salva-vida e fugir, perderiam a salvação, perderiam as suas vidas. Então Paulo, por revelação de Deus, anuncia ao centurião, e o centurião manda os soldados: corta o barco, nós não vamos precisar mais disso. Corta esse barco salva-vida aí, porque se eles saírem da embarcação, eles vão perder a vida. Lembrando que todos aqueles presos estavam sob a responsabilidade do centurião. E o centurião sabia que se eu não chegar com esses homens lá em Roma, com os 200 e poucos presos, aí tinha 276 homens, alguns eram presos, né? Se eu não chegar com todos os presos ali em Roma, eu serei penalizado por isso. Ele sabia que pagaria com a sua própria vida. E aí esse centurião foi começando a ver a revelação de Deus, o poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo. Esse Deus me ama, esse Deus que usa Paulo para revelar a intenção das pessoas, o projeto, as coisas futuras. Esse Deus me ama verdadeiramente. Irmãos, eu te falo, seja você em que condição, sendo servo de Deus, sendo um criminoso, sendo um capitalista, um empreendedor, não importa, todos os homens estão nessa nau. Todos os homens estão em busca da sobrevivência. Todos esses homens querem sobreviver. Mas sobreviver apenas nessa terra não basta. Se você buscar somente nessa vida a sobrevivência, ter o carro, conquistar a casa, conquistar a esposa dos seus sonhos, saúde para os seus filhos, ver seus filhos bem encaminhados em grandes empresas, você é o mais miserável de todos os homens. Estou aqui resumindo o pensamento do apóstolo Paulo. Existe algo mais profundo e eterno que você vai vencer a vida inteira se você assim aceitar o Senhor Jesus Cristo
permitir que essa palavra entre no teu coração. Não fuja do barco, não saia do barco, permaneça mais um pouco. Guarde essa palavra no teu coração. Não solte o arado se você está na obra de Deus. Não sai do barco se você é preso. Não tente rotas de fuga para se salvar. Quem buscar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, salvá-la-á. Falo isso porque muitos missionários passam por essa dificuldade. Se eu desistir da obra, meu espírito não se alegra com aquele que recua. Mas se eu perder a minha cabeça diante dos islâmicos, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, dali da minha cabeça decepada ou enforcada, meu corpo assim martirizado, eu já me estendo para a eternidade com o meu Deus que me chamou, que me comissionou. Então é muito importante, permaneça na embarcação. Algo de maravilhoso é que Paulo, nesse período aqui, é bem provável que essa viagem missionária foi no período do final de setembro, segundo o calendário judaico, em sincronia com o calendário greco-romano. Era período de jejum, porque estava próximo do dia da expiação, que é o finalzinho ali de setembro, início de outubro. Né? Existe uma variação setembro-outubro com a cerimônia do dia da expiação. Note como a cultura judaica estava entronizada no caráter de Paulo, né? Paulo não era cristão, mas ele ainda trazia toda aquela bagagem mecanicista religiosa dos judeus, né? De estar em jejum, em consagração, para participar ali plenamente do dia da consagração, do dia da expiação, que era a festa e a cerimônia mais solene do calendário religioso judaico. E algo de maravilhoso que eu percebo nesse texto é que os seus momentos de jejum, os seus momentos de oração faziam a presença do poder de Deus se tornarem mais intensos no caráter dele, ao ponto dele ter discernimento dos caráteres, ter discernimento dos espíritos. Paulo estava ali e estava vendo os anjos, o anjo revelava: Paulo, não perca o controle, ninguém vai perder um fio de cabelo. Paulo, estão fazendo isso. Paulo, seja atento, oriente o timoneiro. Paulo orientando o timoneiro do navio. Paulo orientando o capitão. Paulo orientando o centurião. O que é isso? Revelação do Espírito. Discernimento de espíritos, de ação, de caráter, de mentalidade. Porque na aflição, cada comportamento, cada personalidade vai agir de forma diferente. Ai, o que eu faço? Tem gente que se desespera. Vou saltar do barco. Ah, vou me suicidar. Paulo está ali estimulando. Paulo está ali encorajando. Veja o que está dizendo aqui no verso 20. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e disse: Senhores, devíeis ter me ouvido. Não precisamos ler o continuado, porque já lemos isso. Mas o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está encorajando. Veja aí no verso 33 também ele fala, hein? No verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Note que muitos estavam desestimulados ali. Por quê? Eita, obedecesse Paulo, eu ia fugir, ia pegar a embarcação, ia fugir, ia morrer, ia perder a salvação. Esse Paulo aí impediu a minha fuga. E o que acontecia? Durante 14 dias aqueles homens ali estavam na embarcação, as ondas eram gigantescas, movidas pelo forte vendaval, pelas fortes correntes de vento. Aí eles comiam e vomitavam, sentiam náusea. Então imagina essa situação. Então muitos perderam o estímulo para comer.
Muitos perdiam o estímulo para comer porque o navio balançava com muita intensidade, as pessoas vomitavam. E é esse muitas vezes a intenção do diabo. O diabo, quando entra num corpo humano, né? Quem já pegou uma infecção intestinal sabe que por meio da diarreia e dos vômitos você vai definhando, enfraquecendo, desidratando, e assim ele te mata. O pastor Fernando já pegou uma infecção intestinal terrível. Você vai vomitando, vai evacuando e de repente, ó, você pega anemia, você pega aí fraqueza. Então o que o diabo quer fazer? Quer que você não coma. Na tribulação você para de comer a palavra. Na tribulação você parar de comer a palavra, você vai morrer, você vai definhar, você vai enfraquecer, você vai pegar anemia espiritual. Então veja que o servo de Deus, como um luzeiro, vem, estimula, comam, continua comendo. Vocês vão chegar com vida. Continua comendo a minha palavra, que vocês vão chegar com vida. Comam a palavra de Deus. Veja que Paulo toma o pão da graça. Imagine que cena linda. Na aflição, Paulo glorificando, partindo o pão, como os judeus costumavam fazer. Ele estimulando. Ó, eu também já vomitei, mas está aqui, ó. O anjo me prometeu, o servo de Deus me prometeu, o Espírito me revelou. Estamos aqui, ó. Partiu o pão, todos comeram e se sentiram estimulados. E vemos a vitória. Vemos a vitória, como está contado no verso 44, que eles chegaram em praia. Há algo maravilhoso, o cumprimento da profecia. Veja aí no verso 39, 27, 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme, eiçando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava com a força das ondas. Como eu disse, eu fico imaginando toda a tribulação conseguindo chegar, alguns com os pedaços de madeira ali nadando, outros na braçada porque tinham experiência no nado, e aí todos chegam à praia e olham e veem ali aquela embarcação sendo destruída pelas ondas. Eu quero que você imagine que nessa onda, nas tribulações, nessa luta, nas dificuldades que você tem passado, essas lutas e dificuldades, essas ondas, são as ações do mal tentando destruir o seu barco, tentando tirar a sua vida. Mas se você crê nas promessas, se você crê no propósito soberano de Deus, se você crê na força do poder de Deus, no poder do Espírito de Deus, você vai chegar como eles, tá aqui, ó. Todos os 276 homens com suas mentalidades, culturas, em suas condições, eles estavam vendo o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero, quando tudo terminar, ver este mundo ser destruído não pelas ondas do mar, mas ser destruído por fogo, como está prometido pelo profeta Pedro, na segunda epístola, capítulo 3. Nós vamos herdar novos céus e nova terra. Quando tudo acabar, não vou nem citar o nome do comunista, mas ele dizia assim: quando tudo acabar, eu quero estar do lado certo. Eu acho que ele não vai dar. Mas quando nós cristãos acabarmos, nós queremos estar do lado certo, ao lado daqueles que foram adoradores do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Oremos nesse momento.